Ah, tinha dormido pouco ontem, né? O cabelo tudo assim, acordei. Nem passei um pente na barba, né? Às vezes eu pentei ela assim, sabe? Eu vou passar um pente, quer ver? Eu tenho tanto uma tesoura, ó. É uma tesoura ruim. Tesoura de cabeleireiro. Então a gente tem uma técnica, a gente. Eu não sou cabeleireiro, barbeiro. Eu sei que aqui no YouTube eles ensinam a pessoa a mexer só o polegar. Assim, entendeu? Soltado. Começou a tremedeira. Aqui, né? Eu tenho um pentezinho pequeno aqui, que também era, que ficou aqui na casa. Ele era de um hotel muito louco, né? Universidade, eu não enxergo mais, de Salamanca. Onde será que é Salamanca, né? Será que é Espanha? Salamanca parece... Bom, o que eu quero dizer, ontem eu estava ouvindo o, o audiolivro que eu fiz, A Arte do Sonhar, Arte do Sonhar, e é legal rever depois de um tempo que eu gravei, então eu reescuto, né? Acho muito legal reescutar e lembrar as palavras-chave da história, ponto de aglutinação, o nagual, a segunda tensão, eu já estava esquecendo. Acho que eu comecei a ouvir o primeiro capítulo e vi tem bastante gente que já ouviu. Isso está legal, não? Aqui o canal não é tão visualizado, né? Eu tenho um outro vídeo até que está há bastante tempo lá, que tem mais visualização, né? Então é o seguinte, eu estava ouvindo, fui dormi pouco ontem, porque eu estava com muita dor. Eu falei que não ia reclamar mais de dor, mas é mentira, eu vou continuar reclamando. Nossa, tá ventando forte lá fora, vamos ver se pega. Olha como tá ventando as árvores. Olha, tipo um vendaval, né? O sol tá estalando de tão forte o sol, mas parece que tá vindo um vendaval aí, né? Então, então o que eu quero dizer é que eu fiquei pensando, o Dom Juan fala para o Castanheda que ele tem que ficar consciente no cair do sono, tem que entrar ou cair no sono consciente. Aí é o lance de olhar para as mãos. Olhar para as mãos eu não consigo, resumindo. E a ideia de entrar na segunda atenção, que é deslocar o ponto de aglutinação, né? Que o homem é um ovo de energia, aí a 60 centímetros da omoplata direita ou esquerda, eu não sei mais. 60 centímetros para trás está o ponto de aglutinação, que é do tamanho de uma bola de tênis. E ele recebe os filamentos do universo de energia nele, e ele tem um halo por volta, que é a consciência. Né? O Castanheda pergunta se tem o ponto de aglutinação da pessoa que morre. Né? Ele fala, não, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. A câmera serve de espelho porque ela está virada para mim e eu estou olhando. Então, além de ser uma coisa narcisista, né? Bom, não importa. Vou deixar aqui minha tesourinha. Hoje eu não vou aparar. Às vezes eu aparo, eu tenho a manha de aparar assim, ó. Eu mesmo corto meu cabelo, sabe? Eu faço assim e assim, ó. Aí eu venho aqui e pá, 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 pá. Entendeu? Aí eu pego a segunda mecha aqui, ó. Aqui. E vou lá e pá, 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 pá. Caiu o pente no chão. Entendeu? E vou trabalhando aqui. Então eu trabalho primeiro de um lado, né? Aqui, aí eu vou indo. Eu posso até sem pente, eu posso fazer até assim, ó. Ó, tem uma mexadinha aqui. Ela vai pro vinagre já já. Eu sei que a câmera está sendo um péssimo espelho, né? Aí eu corto de um lado, corto do outro. Às vezes eu corto aqui, ou às vezes eu até faço assim por cima. É mais difícil, mas, né, posso cortar que dá certo. O importante é manter esse tamanho do dedo, ó. Então, a gente divide. Isso porque eu tô falando da arte do sonhar, eu resolvi
fazer um tutorial de corte de cabelo com tesoura, ó. Isso por causa dessa câmera aqui voltada pra gente, parece um espelho, ó. Aí eu vou tirando. Eu faço de um lado e faço do outro. E aqui eu penteio assim, ó. Tá vendo? Aqui, que nem um cabelo punk. Pá, pá. Aí depois eu corto aqui assim, ó. Faço assim, ó. Aí eu levanto o dedo aqui se eu quero tirar só a pontinha, né? Aí eu venho, aí eu pego uma segunda mecha aqui, por exemplo, aqui, né? Não. Aí eu levanto o tanto que eu quero e eu vou tirando. Ó. Minha mão tá lá fora. Né? Agora, e eu tô gravando esse vídeo para contar o seguinte. Eu entrei na segunda atenção agora, na hora antes de acordar, no outro dia, hoje, eu entrei na segunda atenção. É mais fácil na hora que eu tô acordando. Eu imaginei que eu tava na segunda atenção porque tava tendo, eu vou contar o sonho. E daí talvez o Dom Juan, quando falasse assim, olha, isso não é um sonho, isso é um sonhar. Esses personagens assim que estavam lá não eram de um sonho comum. Eu imaginei, não eram seres inorgânicos, eu acho que, então, nesse ponto o livro não ficou claro, eu preciso ouvir de novo para ver quais são as brechas de entendimento para esse lado que eu estou forçando, né? E o entendimento. Porque eu imagino que teriam tipo mentores no sonhar, nesse lugar. Porque assim, eu fico estudando a atuação. Aí eu notei muito na atuação da Bia Campos, a pausa dela é maravilhosa. Eu percebi que ela preenche a pausa, mas tudo isso agora que eu entrei na segunda atenção e tive uma aula com seres do outro mundo lá, sobre atuação, eu vejo que não é preencher a pausa com alguma coisa. Pelo contrário, não existe pausa. Existe a passagem do tempo que a criatividade do ator vai falando. Então a oficina era o seguinte, eu não sei se era a Fernanda Torres, ela era um salão cheio de gente fazendo exercícios de teatro e eram os atores do primeiro time, assim, né? Só que eu não reconhecia nenhum, só a Fernanda Torres que eu reconhecia como atriz, assim, famosa. E eu tinha um grupinho meu de ator, mais iniciante, que estava ali junto. E eles estavam meio rejeitando a gente. É que nem quando se vai para São Paulo lá, tinha a escola de teatro, falaram que fechou, a IAD, né? Escola de Artes Dramáticas da USP. E que entrava uma minoria de gente e sempre era questionado, né? Porque tanta gente boa fica de fora. Que era muito concorrido, não fazia sentido. A seleção era esdrúxula. Eu não sei nem dizer qual que era o critério de escolha. Eu sei que é assim, muita gente boa que eu conheço prestou lá, nunca passou da primeira fase. Eu também. E isso gerava um complexo, tudo era uma coisa até elitista, sabe? Em suma, eu gosto da atuação para câmera, não para o palco. Lá era palco, né? E lá apresenta muito ator famoso, que se torna famoso através de lá. Não a maioria, é um ou outro só. E no meu sonho era assim, era um grupo desses atores que estava formando uma verdadeira panelinha. E era um exercício de teatro que eu nunca vi e nunca foi feito. Olha só como entrar na segunda atenção é louco. Aqueles atores estavam praticando um exercício assim. Eles tinham que falar alguma coisa com consciência de todos que estavam no espaço e falar para todos ouvirem. Mas qual que era o segredo? O segredo é, como eu falei, da pausa. A pessoa falava alguma coisa que poderia ser de interesse de todos. Como falou, olha, tá para acontecer aqui dentro, eu fui informado que a sala tá com alguns problemas. Daqui a pouco vai perder a atenção, não vai? Eu tô mentindo, eu tô enrolando, eu tô inventando. Então, como que compensava isso? Na pausa.
A pausa era o seguinte, você fala, ó, vocês sabem, né? Aqui ninguém mais é criança. É isso mesmo que vocês estão pensando. Amadeiramento do telhado tá, ó, porque ninguém fez tratamento de cupim então, e falar sem falar. Então você joga para pausa, para a pessoa imaginar o que você diria. Então a pausa faz parte do texto. Então eu como escritor fico pensando, como que eu posso escrever pausas, né? Não só mencionando rubrica, o que, que o ator tem que fazer nas pausas. O próprio texto é capcioso. Ele coloca a pausa como fala também. Entende? Criar situação. Então, na série coreana que eu via lá, a moça ia comer, ela estava nervosa porque estava com fome. Aí o sujeito oferecia para ela lá uma comida, ela começava a comer e começava a ter verdadeiros, assim, ah, atos como se estivesse ouvindo uma música, imagina. Hum, hum. E o cara olhava e e ficava se tocando com aquela, parecia um maestro. A moça comia e estava demonstrando com gestos o prazer. Daí eu falei, ó, esculpir tempo. A pausa está sendo preenchida com coisas sentidas e o outro está apreciando e vendo. Então tá tudo real nessa pausa. E na segunda atenção hoje, saindo de um sonho, eu entrei na segunda atenção naquele momento e tive um benefício com uma aula com esses seres desse outro mundo, ensinando a coisa de atuar. Aí o Rafinha do Kim, né, tava lá, tava diferente, era um dos que não eram conhecidos. E daí tinha um outro cara, ele tinha um sotaque diferente, e ele começou a falar, e foi tão incrível, porque ele falava. E daí ele entrava a falar e ele segurava o que eu falava, quase como se fosse um gago, mas não era. Ele estava jogando com a pausa, falando coisas comuns, mas dava para entender. Então a gente, todo mundo, escutava o que ele estava falando. Escutava pelo jeito dele falar. Tá? O ritmo. Então foi uma aula de ritmo extraordinária. Ele jogava, ele fazia um ritmo tal, jogando com a pausa. Olha o tamanho dessa pausa que eu dei. Então não preciso ficar fazendo caras e boca. Eu espero as pessoas esperarem para continuar. Eu crio a situação. Então era um ritmo frenético que esse ator desconhecido estava fazendo. Todo mundo começou a parar. Aí mudou. Aquele preconceito que as pessoas tinham da gente que era ator mais iniciante, aquele pessoal mais... Pararam e acabou aquele preconceito. Começaram realmente a escutar e querer saber e acompanhar aquilo. Né? Então estava sendo esculpido o tempo ali. Tempo geral. Resumindo. E daí ele falou uma última coisa e deu uma pausa. Ele montou um negócio de um jeito. Aí escutava uma risada. E já tinha acabado o sonho. Já estava na segunda atenção, estava saindo, acabando o sonhar. Mas acabou nesse ponto, com a pausa mais longa e as pessoas ainda sentindo o eco do que tinha falado, esperando que ia continuar, queria falar que aquilo era intencional, aquela pausa. Olha que aula que eu tive na segunda atenção hoje, o benefício. Então, tinha uma época que contava os sonhos. Eu não cheguei a contar o sonho aqui, eu fiquei penteando o cabelo, mostrei um pouco o sol, o vento lá fora, mas falei assim que a gente lê o Castanheda, A Arte do Sonhar, para a gente
testar, ver se a gente consegue realmente entender o livro, né? A prática. E eu tive uma aula de interpretação e com esse tema que eu tanto estou preocupado, que é prender a atenção das pessoas usando a pausa e preencher a pausa. Olha que incrível. Não é que eu sei fazer, mas a atenção, eu senti que eu estava na segunda atenção, porque eu estava consciente como aluno lá, eu mesmo como aluno lá, daqueles seres de um outro mundo. Muito legal isso, né? Bom, foi isso o vídeo.